meu nome é Ana Carolina, eu nasci num dia muito lembrado todos os anos, 12 de outubro, Dia das Crianças. Como primeira filha, o meu nascimento era acompanhado de muita ansiedade e alegria quanto à minha família. Tenho hoje 24 anos e gostaria de contar um pouco mais da minha história. Logo quando eu nasci, os médicos ainda no hospital disseram aos meus pais que eu não era uma criança normal. E mais, falaram que eu certamente seria retardada mental, seria obesa e não desenvolveria igual às outras crianças. Chegaram até a cogitar que eu poderia morrer prematuramente. Meus pais me contam que a alegria da minha chegada não durou muito com aquela notícia. Dizem que tomou conta um clima de frustração, tristeza e principalmente do medo do futuro que nos aguardava. Um mês depois, 11 de novembro, o exame cariótipo que fizeram comigo em Curitiba confirmou que eu era portadora da síndrome de Down. Mas graças a Deus eu nasci numa família também especial, que não se conformou com aquela minha situação. Eles sempre me falam que superaram toda aquela angústia pela fé, pela união e o mais importante, as orientações que receberam. O geneticista Dr. Marçalo orientou os meus pais para que minha casa fosse transformada num ambiente alegre, de muita luz, cores e som. No final de 1987, meus pais tiveram acesso a um livro chamado O Mongolismo, que é esse daqui que eu até hoje aguardo com muito carinho. O seu conteúdo apontava para novas alternativas de tratamento para mim. Foi aí, em julho de 1988, eu e meus pais estivemos em Curitiba com a equipe do Dr. José Carlos Vera, personagem central deste livro, onde após uma semana de treinamento e da avaliação da minha capacidade física e mental, estava claro que ainda havia muito por fazer para desenvolver ainda mais. A partir daí, iniciei um programa diário de muitos exercícios, como rastejar, engatinhar, braquear, correr, máscara reflexa, quadro de luz, pedaços de inteligência, tato, olfato, gustação, entre outros. Era realmente uma carga muito pesada. Aqui está o registro de apenas 6 meses desse trabalho. Com a dedicação integral da minha mãe, que é professora de educação física, apoiada sempre por toda a família, os calos das minhas mãos e joelhos não tardaram a aparecer. Em fevereiro de 89, tive a minha primeira reavaliação, onde obtive a primeira vitória, correr 1.500 metros em 15 minutos. Em julho de 89 e março de 90 aconteceram a segunda e a terceira reavaliações. Em julho de 1990, na quarta reavaliação, consegui a pré-alta, onde obtive a menção honrosa na leitura e escrita. Finalmente, com 9 anos de idade, após 4 anos de muito trabalho e dedicação, pesando 26 quilos, 1,31 m de altura, estava pronta para a tão esperada alta. Para a alta, a condição era eu dar uma aula sobre um assunto de minha preferência. Foi quando, no dia 9 de março de 91, em Curitiba, diante de uma plateia de mais ou menos 60 pessoas, tendo como coadjuvante a minha irmã, eu desenvolvi uma aula teórica e prática sobre o assunto dança e seus diferentes estilos. Eu me saí muito bem e lembro que a emoção tomou conta de todos ali presentes. O rótulo que me impunha a maioria começava a se desmanchar diante da fé, da perseverança e do amor. A Ana é para mim um exemplo de companheirismo. A nossa vida inteira não teve nenhum momento especial que nós não tivéssemos passado juntas.
Então, mesmo ela sendo um pouquinho teimosa, assim como ela é teimosa, ela também é bastante persistente. Né? Como muitas pessoas dizem, eu nasci normal e ela com uma deficiência, né? Para ela nunca houveram limites. Tanto que nós duas estamos concluindo a faculdade no mesmo ano, passamos por todas as fases que crianças normais também passam. Né? Então a Ana para mim é uma grande vencedora, é um exemplo de luta, de fé, né? Que me ajuda muito em todos os momentos. Quando eu passo qualquer dificuldade, eu penso que a minha irmã é capaz de passar por qualquer coisa também. Né? Então ela para mim é isso aí. Ana Carolina, querida filha, você é realmente uma pessoa muito especial para mim. Contigo eu aprendi, eu amadureci ao longo desses anos de convivência contigo. Em poucas palavras, eu diria que você é uma pessoa iluminada, um anjo que Deus colocou aqui na terra, em nosso meio. Continua assim, essa fonte de luz e de esperança para todas aquelas pessoas e famílias que você tem alcançado com o teu exemplo, com a tua vida. Um beijo no teu coração do teu pai, que muito te ama e sente um imenso orgulho de tê-la como filho. Falar da Ana Carolina em pouco tempo é complicado, principalmente para mim, que sou a mãe dela. Eu diria que a Ana é um presente que eu ganhei de Deus e veio numa embalagenzinha que dizia: cuidado, frágil. Mas com toda essa fragilidade, ela foi crescendo e foi se tornando uma grande guerreira, um grande exemplo de superação. Às vezes eu fico pensando que eu ensinei muitas coisas para a Ana, mas na verdade foi a Ana que me ensinou muita coisa. A Ana é um ser humano excepcional. Eu digo excepcional não no sentido pejorativo da palavra. Quando eu fui procurar no dicionário, excepcional dizia lá as primeiras definições, em que há exceção, excelente, extraordinária. Por isso que eu digo que a Ana é excepcional, porque ela é acima da média. E sabem por quê? Porque para passar por tudo isso que a Ana passou, por todas essas dificuldades que ela teve que passar, teve que superar, ela é acima da média mesmo. Mas acima de tudo, a Ana é um exemplo de amor, porque tudo que ela faz é com tanta dedicação, com tanto carinho, que me inspirou a exercer o amor em minha vida, com ela e com as outras pessoas. Por isso que eu posso dizer para vocês que a Ana, eu tenho orgulho de ter sido escolhida como a mãe da Ana Carolina.